Olá, meus irmãos, tudo bem? Vou deixar aqui a segunda parte da leitura do livro de Efésios, né? A segunda parte de Efésios 2, porque essa leitura de Efésios 2 ela é incrível. E a pessoa que consegue compreender a profundidade do que Paulo está falando aqui, essa pessoa ela renova o seu entendimento, ela muda de vida. Não tem como não mudar. Paulo, no contexto todo de Efésios 2, ele está dizendo que, graças à ressurreição do Messias, o Pai pôde ressuscitar a humanidade em espírito, para buscá-lo em espírito, né? Algo que a humanidade antes não fazia, né? A humanidade era cheia de tradições, cheias de rituais, práticas intermináveis que nunca levavam ninguém ao Pai. É o que ele fala das obras mortas, né? Práticas que as pessoas ficavam constantemente, inclusive por isso que chama religião, né? Ficavam tentando se religar a Deus por intermédio de rituais, de práticas onde iam a lugares para buscar o Pai, tinham seus guias, né? Tinham seus mestres, seus tutores, e graças ao, ao plano de salvação do Criador, né? Ao ressuscitar o Messias, ele ressuscita também, né? Ele vivifica também a humanidade. Isso é maravilhoso de se entender. Ele fala no primeiro verso, né, aqui no primeiro verso de Efésios 2, que ele nos vivificou, e aqui ele está falando com a humanidade toda. Não está falando para um povo exclusivo, ele está falando para a humanidade toda. A humanidade estava morta, estava afastada do Pai por causa de quê? Ele fala, por causa dos seus pecados, por causa dos seus desejos carnais. Aí ele fala, mas graças a ele, vem no verso 5, verso 6 aqui, ó, estando nós mortos nos nossos delitos, pecados, ele nos vivificou. Você vê que ele usa a palavra vivificou, ou seja, são duas vidas, né? A primeira vida é a vida normal, aquela que é gerada no ser humano, que faz a gente falar, ouvir, andar. Agora, a segunda vida é a vida do Espírito, é aquela que vem para dominar a carne. Isso é incrível. Aí ele fala que juntamente com Cristo fomos ressuscitados, ó, verso 6. Ele nos ressuscitou juntamente com ele, né? E com ele nos fez nos assentarmos nas regiões celestes. Algumas pessoas podem pensar que isso é para o futuro. Não, é agora. É o banquete, é a ceia, né? Que o Pai quer que nós ceiemos com ele diariamente, no nosso entendimento, buscando a ele em espírito e em verdade. E com isso, sendo guiado por ele, tendo ele como nosso guia, deixamos de ter homens como nossos guias, nossos mestres, nossos tutores, como eu sempre falo de Mateus 23, eu falo para que as pessoas não pensem que sou eu que estou inventando. O próprio Messias disse, não tenham mais mestres, tutores, rabis, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Quando ele fala o Cristo, ele está se referindo ao Espírito Santo do Pai, porque o Cristo significa ungido, então as pessoas passariam a ser ungidas também na nova aliança, porque essa é a descida do Espírito Santo sobre todos. E quando somos ungidos, se cremos no Espírito Santo, passamos a ouvir a sua voz e praticar aquilo que ele ordena, deixamos de seguir a homens, e é nesse sentido que Paulo continua aqui, continuando agora a leitura, quando ele fala que o Pai tirou a divisão que existia entre os dois povos, que ele se refere ao povo, né, de Israel e o restante da humanidade, aquela divisão que existia, cujo as pessoas não se misturavam, era uma ordem que o Pai deu, né, que eles não podiam se misturar, né, com o povo gentil, o povo de Israel. E por que não poderiam se misturar na época? Porque eles não tinham ainda o Espírito Santo em seus entendimentos para poder comer comida mortífera, né, palavras envenenadas, enganos das religiões que os gentios praticavam e não morrerem. Eles não tinham ainda a plena convicção da verdade, que só foi através das palavras do Messias que essas convicções vieram. Então, se eles se contaminassem com as comidas, com os enganos, que eu já até comentei no canal, que é a sombra de não comer carne, né, na velha aliança, algumas carnes, estava se referindo justamente a não se alimentar dos enganos dos gentios, né? Então eles não tinham a plena convicção ainda da verdade para poder se contaminar com os enganos deles. Mas quando vem o Messias, traz a luz ao mundo, e ao ressuscitar, ele vivifica também aqueles que creem. Então agora aqueles que estão vivos em espírito, eles podem se contaminar com as prostitutas, como o próprio Messias. Você vê, o Messias, por ele estar vivo em espírito, ele andava com prostitutas, com ladrões, que é tudo sombra, né,
dos gentios, porque nós somos a prostituta, nós somos os ladrões, nós somos, né, aqueles que o pai não autorizava que o seu povo se misturasse. Mas como ele vivifica agora a humanidade toda com sua palavra, com o seu Espírito Santo e não mais alguns, né, porque ele não precisa mais de um controle humano, ele não precisa de líderes, guias para ficar controlando as pessoas. Agora o seu Espírito foi derramado sobre todos. E aquele que crê, recebe a presença do Pai e é guiado por ele. Então, sendo assim, agora sim, as pessoas podem ir e se relacionar com as prostitutas. Quando eu falo prostituta em espírito, pessoas que estão prostituídas da verdade do Pai, elas podem se misturar com os ladrões, né, com os falsos ensinadores, porque essas pessoas não morrerão mais. Elas, como ele fala, né, pisarão cabeça de serpentes. Aqueles que estão vivificados pisam cabeça de serpentes. Aqueles que estão vivificados, eles bebem bebida mortífera e não morrem. Eles são picados por cobras e não sofrem dano algum, que são justamente os enganos da Babilônia. Mas isso só foi possível após a vinda do Messias para esclarecer, né, a mente das pessoas sobre a verdade do Pai, trazer para a terra a verdade do Pai, e aí automaticamente, ao ser entregue no madeiro, colocar fim a todas as práticas religiosas que pudessem existir no planeta Terra e no mundo, não só em Israel, porque na sua carne ele levou tudo aquilo que precisava ser feito fisicamente para buscar o Pai, para que agora acabassem as divisões e as pessoas buscassem o Pai em espírito. É por isso que ele fala que ele fez dos dois povos um povo. E como que você se torna um povo? É como ele fala em João 10. Quando você segue um único pastor, ou seja, o Espírito Santo do Pai, que é o nosso guia. Isso é maravilhoso. Então, quando ele fala aqui que não é por obras, é justamente isso. Todas as obras que a humanidade sempre tentou fazer para se achegar ao Pai, buscando a Ele em lugares específicos, tendo guias, tendo rituais, tudo isso se finda no madeiro. Pena que aqueles que são os guias, os mestres, doutores que ficam se colocando ainda até hoje, eles, por não entenderem isso, eles continuam ainda incentivando as pessoas a irem a lugares buscar o Pai, a terem eles como seus guias, e é claro, eles vivem disso. Se eles falarem que acabou, eles vão perder suas mamatas, então eles têm que permanecer. E o povo, por estar cego ainda, continuam praticando tudo aquilo que o próprio contexto diz, que as obras mortas, elas não têm valor para o Pai. Não é por essas obras que ninguém vai se achegar ao Criador do Universo. Não é por essas obras. A gente só se achega ao Criador do Universo através do amor ao próximo, através de deixar os desejos carnais para agora termos os desejos do Espírito. Porque quando começamos a trocar, né, os desejos carnais pelos desejos do Espírito, quando fazemos isso, por isso que fala que é pela graça. Quando fazemos isso, não fazemos porque somos bons, fazemos porque estamos crendo. Porque ninguém consegue deixar de matar, roubar, de mentir, fofocar, enganar por conta própria, porque ele é carnal. Mas quando o Pai vivifica, então passamos a ouvir a sua voz e passamos então agora a fazer o bem. Não por sermos bons, mas porque agora estamos vivificados e pelo poder do Espírito Santo começamos a fazer o que é justo, o que é correto. E quando estamos fazendo, significa que estamos então ceando com o Pai, como ele fala aqui, ó, estamos nos assentando nas regiões celestes, ou seja, estamos agora comendo do banquete do Pai, que são os seus frutos do Espírito, que estavam proibidos à humanidade por causa do pecado, por termos nos afastado do Pai. O Éden estava fechado, selado, mas no madeiro, quando o Pai ali recebe, né, o principal sacrifício, né, quando ele recebe ali o Espírito de volta para ele, né, e ele cumpre no madeiro toda a lei, tudo que precisava cumprir. Nesse momento, então, as pessoas elas começam a ter acesso aos frutos do Espírito novamente, porque o véu se rasga, e o véu se rasgando ali é justamente uma sombra do entendimento, de agora podermos comer do fruto do Espírito no nosso entendimento, que é a tenda do Pai, que antes estava fechada, né? Porque o homem não podia se achegar ao Criador através dos seus pecados. Então ele vem e fala aqui, ó, que não vem de obras, porque agora somos feituras suas, somos criados em Deus, ou seja, criados em Cristo, no sentido de que agora somos alimentados pelo seu Espírito Santo para as boas obras, que é a obra de amor ao próximo,
o que ele preparou para que andássemos nela antes da fundação do mundo, né? Aí ele fala, verso 11, portanto, lembrai-vos de que, em outro tempo, vocês eram gentios na carne, e chamados de incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ou seja, os gentios não eram circuncidados na carne como o povo judeu era. Então, com isso, eles não faziam parte do povo escolhido. Só que aí ele vem e fala, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque não eram circuncidados na carne, e estranhos ao pacto da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Não tinham esperança, não tinham uma oportunidade de ser vivificados. Estávamos mortos, afastados 100% do Pai. Aí ele fala no verso 13, mas agora, através do Messias, vós que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo chegaram perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um povo. Como é que esse povo todo se torna um? Quando busca o Pai em espírito, João 10. Quando tem um único pastor, o Espírito Santo como seu guia. Aí essas pessoas se tornam um povo, acabam suas divisões. Enquanto o povo não buscar em espírito, sempre haverá divisões. Até hoje, se você parar para analisar o povo de Israel lá terreno, a noiva rejeitada pelo Messias, né, muitas pessoas falam que foi ela que rejeitou o Messias, né, o que é uma grande blasfêmia para tentar tirar a glória do Pai. Não foi a noiva que rejeitou, não está no poder da noiva rejeitar, é o noivo que rejeitou. Se nós lermos ali Lucas 16, ele fala que em caso de adultério o noivo pode separar de sua noiva, e ali ele estava falando dele. Israel estava adúltera, Israel estava prostituída, e ele não se casa com ela para que ele pudesse se casar agora com a humanidade toda em espírito, né? Israel estava prostituída, um caso clássico é a mulher samaritana, que era uma israelita, fazia parte de uma das tribos de Israel, e ela estava tendo 5 maridos, relações com 5 deuses diferentes, cujo no contexto ela fala que buscava nos montes, né? E ainda o 6º marido que ela estava tendo relação, que com certeza era um ídolo da época, não era ainda o Criador, porque o verdadeiro, o Criador do universo, se busca em espírito e em verdade, e é o que o Messias ofereceu para ela. E ela abandonou todos os seus amantes ali para buscar o Pai então em espírito. E é isso que o Pai esperava que Israel todo fizesse, mas não fizeram. Por isso, então, ele resolveu transformar a humanidade toda em um único povo, e esse único povo são somente aqueles que buscam o Pai em espírito e em verdade, no seu próprio entendimento, e são guiados pelo Espírito Santo. Aí ele fala no verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede que separava, né, esses povos, na sua carne ele desfez essa inimizade. Ou seja, na sua carne, ou seja, quando ele cumpre toda a lei, quando ele cumpre todas as práticas que as pessoas faziam religiosamente ali para se salvar, quando ele cumpre, acabou todas essas práticas. Então, acabando todas essas práticas, agora o povo buscaria em espírito. Isso significa o muro que separava os povos se findar. Mas levantar um muro de novo. Percebemos que as pessoas continuam praticando rituais, liturgia, tendo guias. Somente aqueles que conseguem entender, né, esse processo de que no madeiro o Messias pôs fim a tudo isso, somente essas pessoas é que de fato derrubam esse muro e passam a viver a plena liberdade que ele nos trouxe. Aí ele fala, verso 15, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos 2 povos um novo homem, assim fazendo a paz. Ou seja, as leis dos mandamentos que antigamente ficava nas pedras, ficava lá na Arca da Aliança, né, através do Messias cumprir no madeiro, né, todas as exigências das leis na questão de práticas de liturgia, tradições, quando ele cumpre essas leis, então, como Paulo fala em Hebreus 8, foram colocadas no nosso entendimento, no nosso coração, da humanidade toda. E aqueles que ouvem essa voz, né, que em nós fala o tempo todo para não fazermos aquilo, não fazermos aquilo outro, não pega aquilo, não olhe para lá, não faz. Quando damos ouvidos a essa voz, então passamos a ter paz com Deus, porque é Ele nos guiando através do seu Espírito que em nós habita. Aí ele fala aqui, ó, que pela cruz reconciliou ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Vindo ele, evangelizou paz a vós que estáis longe, estavam longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha só, o mesmo Espírito.
né? O mesmo Espírito foi derramado sobre todos. Por isso que lá naquela celebração da ceia, o Messias pega o pão e dá um pedacinho para cada discípulo e ele fala: este é meu corpo que será dividido por vós, que será dado por vós. Então esse pão representava o seu Espírito Santo, que seria dado a toda a humanidade. Só que esses líderes religiosos são tão cegos até hoje que eles dão um pedacinho do pão até hoje para o povo, para eles participarem de uma ceia física como um ritual para dizerem que estão unidos no corpo quando comem aquele pedacinho do pão. E não, estar unido ao corpo representa todas as pessoas que comem do pão no seu entendimento, que foi o Espírito que foi derramado sobre todos. Cada um recebeu a sua porção, e cada um que come diariamente desse pão, que significa sentar nas regiões celestes, lá que ele fala no verso 3, verso 6, e se alimenta da verdade do Pai no seu entendimento, no seu dia a dia, não é se alimentar do livro Bíblia, não é assistir vídeos evangélicos, não, é no seu dia a dia, na prática, no seu dia a dia. Quando você come do pão, nas suas atitudes, você deixa de agir carnalmente para agir espiritualmente, que é quando você vai roubar, você não rouba, quando você vai matar, você não mata, quando você vai mentir, você não mente. Quando você faz isso, significa que você está se convertendo do seu mau caminho, porque a tendência era você fazer o errado, a tendência era você roubar, a tendência era você mentir. Quando você não faz, significa que você se converteu do seu mau caminho. Aí nesse momento o Espírito Santo faz aquilo que o Messias disse que ele faria, convenceria o homem do seu pecado. E quando você se convence que aquilo é errado, que aquele é pecado, e você faz o que é certo, então nesse momento você foi salvo pela graça, pela fé. Você deu crédito ao Espírito Santo, que te guiou para fazer o que é bom. E aí a tendência que era fazer o mal agora se tornou em bem. Por isso que ele fala que ele trouxe a paz, que agora através do Espírito Santo, a sua ceia, o seu pão, que ele dá todo dia para você comer. E se você come, você está alimentado e faz parte do corpo, que é o trigo, que ainda vai ser colocado no celeiro, ainda não está separado, como muitas igrejas já estão se separando, como chamando até os outros de do mundo. Não, todo mundo ainda é do mundo, todo mundo. Ainda não foi feita a colheita, mas quando essa colheita for feita, só vai ficar no celeiro, só vai ficar com o trigo todos aqueles que durante toda a sua vida participaram da ceia do Pai no seu dia a dia, no seu entendimento, né? Buscaram o Pai em espírito, que significa deixaram de praticar obras da carne para praticar obras do espírito. Porque quando fizeram isso, significa que creram, que ouviram a voz do Pai. Porque sempre quando uma pessoa faz alguma coisa errada, vem uma vozinha e fala, não faça. E quando a pessoa deixa de fazer o mal e ouviu a voz que diz para fazer o que é boa, significa que ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Nesse momento, não quando ela vai para um templo para ficar ouvindo um guia falar, ela precisa de uma semana para voltar para o culto, ou ela vai 2, 3 vezes na semana para ouvir. Não, essa pessoa não está participando do pão verdadeiro, ela está comendo do pão que vem da boca dos homens. Mas aquele que no seu dia a dia come do pão que está no seu entendimento, essa pessoa sim está selada pelo Espírito Santo, ela recebeu o Espírito da promessa, que foi esse o Espírito que foi isso que foi prometido, né? O Espírito Santo, para quê? Para guiar as pessoas, para que elas pudessem se parecer novamente com o seu Pai, que é Espírito, que é espiritual, e a pessoa passaria também a andar em espírito com ele. Aí então ele vem e fala, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, através do seu Espírito Santo. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, ou seja, só fazem parte da família de Deus, que é o trigo, fazem parte da sua família, que são os eleitos, né? Todos aqueles que... O plano do Pai sempre foi derramar o Espírito Santo dele sobre a humanidade. Isso foi falado no Efésios 1. O plano dele, que isso é o plano dele. Ele predestinou isso, que todo o seu plano se cumpriria. O Espírito Santo dele seria derramado. Mas aquele que cresce, como disse o Messias, quem crer será salvo. Aquele que cresce se salvaria. Então, todo esse povo fazem parte da família do Pai, que são os trigos que um dia serão separados do meio do joio. Aí ele fala... todas as pessoas elas são edificadas sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo, né, o Espírito Santo do Pai, a principal pé de esquina que veio através do Filho ali, trazendo a luz para o mundo, para que as pessoas então pudessem se convergir a Ele e se converter dos seus maus caminhos. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, ou seja, todas as pessoas que creem na voz do Espírito Santo, que ouvem a sua voz, essas pessoas vão crescendo, né, para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, o Pai, ele habita cada um, que é o pedacinho do pão,
que é o Espírito Santo que foi derramado sobre toda a humanidade, e quem crer deixa de fazer o mal para fazer o bem, essa pessoa está sendo salvo pela graça, ou seja, ela por si só não conseguiria fazer o bem, mas por dar ouvido à voz do Pai, pela fé, não vem dela, aí ela se salva. Pela graça sois salvos, ou seja, pela voz do Pai. Por isso que ele fala em Romanos, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é aquela que vem do alto. Como o Messias disse na tentação do deserto, eu como do pão que vem da boca do Pai. Então todos que comem do pão que vem da boca dele também, elas têm a oportunidade de também ser salvo pela graça. Isso é maravilhoso de se entender. Espero que você possa entender. E em breve vamos ler Efésios 3. Um forte abraço a todos e até a próxima. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas.